Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Olha, começando mais uma aula do nosso curso básico em teologia, do nosso Centro de Excelência na Educação Cristã, o CEC. Hoje nós vamos falar sobre administração eclesiástica, uma matéria extremamente importante para todos nós, tanto no aspecto de um membro comum, que precisa conhecer as dinâmicas dos controles e da gestão da igreja, como também dos líderes ou de quem um dia vai exercer o ministério. Todos nós temos que saber um pouco de administração e, principalmente, especificamente, administração eclesiástica. Já pega a sua apostila, vamos caminhar pela nossa apostila hoje. Hoje nós não teremos slide e vamos caminhar pelos fundamentos da administração eclesiástica, tá bem? Eu queria pedir a você que fizesse algum tipo de comentário e também deixasse o seu legal para que possamos ter uma potencialização melhor. Tá bom, gente? Um prazer muito grande estar com vocês aqui. Vamos caminhar por essa matéria, que é uma matéria muito interessante e, apesar de parecer não ser tão central dentro da composição da teologia, mas é uma matéria muito importante também, pois tem a ver com a nossa instituição. Bom, logo na capa da nossa apostila, de cara nós temos aí os 4 princípios fundamentais da administração geral. 4 princípios fundamentais da administração geral, que compreende a planejar, coordenar, comandar e controlar. De novo, planejar, coordenar, comandar e controlar. Esses são os 4 princípios da administração geral. De novo, planejar, coordenar, comandar e controlar. São os 4 grandes princípios da administração geral. Mas falando sobre administração eclesiástica, nós vamos ser mais objetivos, pois o fim é trabalhar as demandas da organização, ou seja, da igreja como organização. Outro conceito de administração geral compreende um conjunto de princípios e normas que objetivam a organização dos fatores de produção de uma organização ou de um empreendimento. Então, é um conjunto de normas e princípios que tem como objetivo, trabalhar a produção de uma organização ou de um empreendimento. Tá? Ela também tem toda uma organização desses princípios de maneira sistemática, a fim de que seja implementado em qualquer lugar. Isso é outro conceito de administração geral, tá bem? No aspecto da administração eclesiástica, aí é mais específico, tá bem? Esses princípios gerais são trazidos para dentro de um ambiente eclesiástico, tá? E aí nós precisamos fazer algumas observações importantes nessa definição de administração eclesiástica. Primeira coisa importante que nós precisamos discernir é que existem 2 igrejas funcionando no mesmo lugar. Vou falar de novo, hein? 2 igrejas funcionando no mesmo lugar. Nós temos a igreja organização. Essa igreja ela tem CNPJ ou CGC, essa igreja ela tem a estrutura física, essa igreja tem cadeia hierárquica, essa igreja tem departamentalização, essa igreja tem rendimentos e essa igreja tem obrigações em caso de ter funcionários direto à igreja. Então essa igreja, organização, ela está diretamente atrelada a um modelo de administração. E esse modelo de administração, que é a aplicação das normas para o funcionamento da igreja, deve ser seguido para que as coisas fluam de maneira saudável. Agora, eu falei também que dentro da igreja organização, temos a igreja organismo. A igreja organismo é a igreja espiritual, irmãos. É o corpo místico de Cristo. 1 Coríntios capítulo 12, onde Cristo é o cabeça, a igreja é o corpo que tem os seus membros interligados, um dependendo do outro. É essa igreja que Jesus vem arrebatar. Não é a igreja física, não é a placa, não é
os departamentos da igreja que Jesus vai arrebatar. É a igreja organismo vivo, a igreja mística, né? Infelizmente, tem gente que está tão engessado que está mais presa à organização do que ao organismo. E esses correm um sério risco no tocante ao arrebatamento. Tá bem? Muito bem, então feita essa distinção, vai acompanhando na sua apostila, que nós vamos aprender agora o que é que a gente administra. O que se administra dentro da organização. Em primeiro lugar, administrar, olha, acompanha aí, viu? É pôr em funcionamento um organismo, fazendo-o atingir objetivos para os quais ele foi criado, com o menor gasto possível. Uma boa administração, repito, é fazer funcionar um determinado organismo ou organização com o objetivo de dar sentido para o motivo que ele foi criado, né? Com o menor gasto possível. Isso é uma boa administração. Toda organização, continuando a leitura, se constitui de pessoas com objetivos comuns, ou pelo menos tem que ter objetivos comuns, que se munem de recursos e métodos para atingir os seus objetivos, né? Ao se unirem, deve haver um objetivo comum, e para que esses objetivos sejam alcançados, é preciso que as pessoas desenvolvam os recursos e os métodos necessários. Tá bem? Muito bem. Então, o que nós administramos enquanto organização eclesiástica? Administramos pessoas, olha aí, letra A, pessoas, letra B, finanças, letra C, material. Olha só o que nós administramos no conceito geral: pessoas, finanças e material. São 3 grandes objetivos da nossa administração. Pessoas, letra A, visando descobrir suas habilidades, treiná-las, adaptá-las e motivá-las a produzir da melhor maneira possível, dentro das suas habilidades e limites, e recompensá-las conforme o contrato previamente firmado. Isso aqui é um conceito geral. Em se tratando de igreja, é fazer com que as pessoas funcionem no tocante ao seu propósito, à sua chamada, né? Porque aqui o aspecto é espiritual. Então, dentro da administração de pessoas em uma igreja, essas pessoas precisam funcionar tal qual cada membro do corpo deve funcionar para que o corpo execute os seus objetivos para o qual foi criado. Então, cada membro tem sua funcionalidade e essa funcionalidade vai completando o próximo membro e assim sucessivamente. Então, enquanto a administração eclesiástica de pessoas, o maior objetivo da igreja, e ficou claro no ministério de Cristo, é que fazer essas pessoas se ativarem, serem potencializadas para funcionar de acordo com o seu propósito, de maneira que o objetivo final seja a edificação do corpo. Então, essa é a ideia da administração de pessoas no aspecto da administração eclesiástica e não geral. Em segundo lugar, a letra B é a administração de finanças. No aspecto da administração das finanças, na visão geral, na administração geral, visa o equilíbrio da receita e despesa. Um bom administrador consegue equilibrar receita, que é o que entra, e as despesas, otimizando os lucros, objetivando os lucros e criando fundos de reservas para operações e investimentos, caso sejam necessários. Isso é uma concepção da administração geral. Trazendo para a nossa compreensão de administração eclesiástica, as finanças da igreja devem suprir as demandas da organização, deve demandar salários de obreiros e de trabalhadores, dependendo do tamanho da igreja, e deve ter recursos para social e missão. Uma igreja que consegue fazer tudo isso, podemos dizer que é uma igreja do ponto de vista organização, uma igreja que funciona bem. Tá? Então, tem a administração das finanças.
Eu já vi muitas igrejas com dívidas por falta de responsabilidade com as finanças, seja por parte do pastor ou do grupo, do colegiado que administra a parte financeira da igreja, né? Depois nós temos também a letra C, que é a administração de material. Então, qual é o objetivo de administrar o material? Visando prover, tá? Visando manter e distribuir adequadamente mobiliários, máquinas, equipamentos e material de consumo para o aperfeiçoamento e funcionamento da organização. A mesma coisa pode ser aplicada ao aspecto da igreja. O aspecto da igreja também, a igreja tem bancos, a igreja tem instrumentos, a igreja tem máquinas, a igreja tem impressoras, a igreja tem bebedouros. Então, toda essa gama de materiais que compõem uma igreja, a organização, precisa ser bem administrada. Então, é outro ponto fundamental da administração eclesiástica. Agora, vamos falar agora das funções da administração, ou seja, as etapas da administração. Tá aí na sua apostila, já acompanha comigo, por favor. As funções da administração compreendem um conjunto de ações ordenadas. Atenção! Tudo na vida, irmãos, exige ordem. Deixa eu dar um exemplo para vocês que é chamado de, eu acho que é ordem de prioridade de Greenwich. Greenwich é uma coisa assim. Isso aconteceu na Segunda Grande Guerra Mundial. Pronto, se você passar um grande período de jejum, né, forçado por algum tipo de problema que aconteça, uma catástrofe, seja o que for, e você, ou se você ficou no oceano perdido, tá? E se você passou mais de 3 dias lá, sem se alimentar, qual será a sua prioridade número 1? Se eu levar para você um caviar, ou se eu levar para você uma muqueca de camarão, você vai querer comer a muqueca de camarão? Se eu levar para você um copo de água e o melhor prato do mundo, qual você vai escolher? O copo de água. Por quê? Porque naquele momento, é a prioridade 0. É a prioridade número 1. Então, o planejamento compreende isso. A nós entendermos que existe uma ordem de prioridades. Qual a prioridade principal? Quais as prioridades secundárias? As pessoas erram muito nisso no aspecto de administração, seja da vida pessoal, como da administração de organizações, porque às vezes não consegue deixar claro, né, a sequência de prioridades. Esse é um ponto importante, tá bom? Então, o planejamento estabelece os objetivos, determina as prioridades, estabelece um plano de ação e determina o custo de execução. O nome do período de execução do plano de ação é chamado de previsão. Você prevê que acontece algo, ou seja, você objetiva que algo aconteça, que você chegue em determinado lugar, que nós alcancemos determinado número de membros. Agora nós temos que ver como é que nós vamos determinar essa execução. E aí nós vamos criar um plano de ação. Anote aí. É muito importante que todo planejamento tenha um plano de ação claro. Quais são as ações que eu preciso tomar ao longo do tempo para que ao final daquele tempo, conforme o que eu determinei, o que eu objetivei, aconteça, eu tenha aquele resultado. Então, o plano de ação pode te dar uma previsibilidade, ou seja, uma previsão, como está na sua apostila. Tá bom? Essa previsão, ela vai reunir meios de recursos materiais humanos. O que eu preciso usar de mão de obra humana? 2, distribuindo de maneira racional e harmonicamente. Eu preciso saber quem são as pessoas disponíveis e encaixar essas pessoas nas funções pelas quais elas mais se identificam e têm talento para aquilo, para que aconteça. O nome disso é organização. Então, o meu plano de ação ele tem previsibilidade e organização. Meu plano de ação tem previsibilidade e organização. Então, eu preciso fazer com que as peças se encaixem. Se as peças não se encaixarem como devem, nós teremos um grande problema de ordem de planejamento. Tá bem, gente? Muito bem. Em segundo lugar, nós precisamos criar a coordenação das tarefas, das ideias, do planejamento. Tá bom? E qual é a ideia da coordenação? Buscar um funcionamento harmônico, integrado da organização.
Ou seja, estimular a inter-relação e interação dos diversos departamentos e atividades da organização, de modo que o sistema funcione equilibrado. Em se tratando da igreja, nós temos grupo de mulheres, grupo de jovens, departamento de missões, departamento de família. Cada departamento deve funcionar bem para o fim que ele foi criado, mas o final de tudo aí, né, isso é coordenação, é fazer com que todos os departamentos se fundam em um único objetivo, que é o crescimento geral da igreja, que é a edificação final da igreja. Se departamentos funcionam de maneira individuais, tem algum problema de ordem de organização, de coordenação. Tá bem? Tem algum problema de liderança. A liderança não está entendendo. Então isso é muito importante também. Em terceiro lugar, comando. Determina as providências, distribui as atividades, delega poderes a fim de que toda a organização funcione de acordo com as normas vigentes. Então é muito importante que o comando seja muito claro, tenha capacidade de tomar providências, de distribuir as atividades, de delegar poderes. Se quem comanda não tem essa habilidade, ou pior, se quem comanda centraliza tudo em si, essa organização tem uma grande probabilidade de falir. Essa organização tem uma grande probabilidade de colapsar. Centralização de comando é um problema, tá bem? Então, quem comanda tem que ter habilidade de fazer as devidas distribuições de hierarquia de comando. Tem que providenciar, determinar providências, tem que distribuir as atividades e ficar bem claras, e tem que delegar poderes. Ora, esse líder aqui tem que fazer isso. Esse líder aqui tem competência para isso. Esse pessoal aqui da parte financeira, da tesouraria, tem competência para isso e precisa ter liberdade para fazer. E assim sucessivamente. Isso é cadeia de comando. Agora, depois que eu planejei, depois que eu coordenei, depois que eu comandei, agora eu vou controlar. Eu vou ver se as coisas estão acontecendo de maneira aos objetivos serem alcançados. Atenção agora. Controle. Acompanha o comportamento da conjuntura, ou seja, de todo o trabalho. A conjuntura do trabalho. Se está indo na direção planejada, se as circunstâncias adversas se pode mudar o curso, ou sem perder, se é necessário às vezes fazer uma remodelação, se é necessário fazer algum tipo de reajuste, sem perder de vista os objetivos traçados, tá? Visa a garantia e alcance dos resultados planejados. Então, o controle acompanha como cada departamento, cada liderança, cada função estabelecida na igreja está funcionando. Tem que acompanhar com medições. O que nós melhoramos? No que nós pioramos? Onde nós melhoramos? Qual é a deficiência que estamos tendo? Como poder melhorar essa deficiência? É preciso recalcular o que nós planejamos para esse ano? É preciso? É saudável? Dá para fazer? Sem perder o foco daquilo que nós gostaríamos de alcançar? Então é muito importante também o controle. Sem controle não existe administração eclesiástica, tá bem? Já vamos entrar no ponto 2, estamos quase terminando a nossa apostila de hoje. No ponto 2, nós temos bases bíblicas para a administração eclesiástica, irmãos. Base bíblica. Olha o conceito importante. A Bíblia contém um verdadeiro tratado de administração. A forma como Deus criou o universo, a ordem das coisas, né? A ordem das coisas. Deus cria tempo, matéria e espaço. 3 grandezas fundamentais para que tudo possa existir. Intrigante pensar que Deus cria tempo, matéria e espaço e não está subjugado a nenhum desses, sujeito a nenhum desses, né? Mas deixa para lá, não vamos teologizar não. Mas Deus cria tempo, matéria e espaço. Logo na sequência, Deus trabalha a partir da água. Porque onde há água, há vida. E da água vai surgindo as outras coisas. E cada coisa é uma base, um fundamento para o surgimento de outra coisa.
Por exemplo, a terra é o fundamento para o surgimento das plantas, dos animais e assim sucessivamente, dos minerais. E o ar é o fundamento para as aves. O mar é o fundamento para os peixes. Uma coisa vai seguindo uma sequência administrativa, organizada, controlada, comandada. É top, tá bem? Então nós temos vários exemplos na Bíblia. Nós temos o exemplo de Jetro, que chegou para Moisés e disse assim: Moisés, olha, teu pastorado está fadado ao fracasso. Você vai morrer, você vai colapsar, você vai surtar, Moisés. Porque você está centralizando tudo em você. O povo é muito, a demanda é muita, você não está conseguindo nem comer. Você não consegue nem dormir, Moisés. Separa, divide funções, delega funções. E aí Jetro dá a ideia, cheque. Divide em grupos de 1.000, de 500, de 100, de 50. E assim Moisés fez. E repartiu da unção que estava sobre eles, que isso é muito importante. O líder não precisa ter medo de perder a sua autoridade, a sua função. Irmãos, isso é uma grande bobagem. O líder precisa apenas entender que Deus o chamou, é fiel, o cajado está com ele, e não importa se existe alguém mais talentoso do que ele, abaixo dele. Tem que estar claro que está abaixo dele. Ponto final. Então nós temos muitos exemplos aí, ó. A organização dada por Deus para Noé construir a arca, né? A organização que foi dada através da visão de José no Egito. José fez todo um organograma. Vamos ter que fazer isso, construir armazém, plantar isso, depois plantar isso, plantar isso, plantar isso. Teve toda uma estrutura, compreende? Para que o Egito sustentasse-se e também se transformasse no grande centro comercial de todo mundo. Todo mundo foi ao Egito buscar comida, mas tinha uma mente organizada, criando e gerindo todas as coisas. Tem também a estrutura a estrutura da arca, né? A estrutura da arca. Tem a estrutura da arca também, que Deus deu toda aquela dinâmica, e Moisés também, que Deus deu lá os utensílios sagrados, foi dando todo o processo e o projeto do tabernáculo por etapas, tá bem? Bom, a igreja tem documentação. Essa é a parte chata da nossa matéria de hoje, né? Mas é importante. A igreja tem documentação, a igreja tem que ter estatuto, a igreja tem que ter um nome, né, para defini-la ou identificá-la, a igreja tem que ter uma sede e fórum, né? A igreja tem as finalidades, né? Nas finalidades da igreja, por exemplo, eu vou ler algumas coisas aqui rapidamente para ficar legal. Caracterizando as razões da sua existência, o que irá fazer, o que pretende, até que ponto terá penetração na vida social da comunidade. Então, essas são as finalidades. Incrível, né? Como isso deve estar definido no estatuto da igreja, e às vezes a gente não entende isso no dia a dia da igreja. A gente não consegue ver essa questão da administração, né? Duração, estabelecendo os prazos limitados e determinados. Membros, a igreja tem os seus membros estabelecendo as condições para administração e exclusão, suas finalidades, direitos e deveres. Então tem que saber sobre os membros, tá bem? A igreja tem que ter diretoria, a igreja tem que ter suas assembleias ordinárias. Interessante lembrar que a diretoria é o grupo que gere, viu? Aquele grupo lá de cima, que gere tudo. Agora, as assembleias gerais devem ser convocação de culto de membro, reunião de obreiros, tem as ordinárias e as extraordinárias. As ordinárias têm pautas, né, e datas fixadas no estatuto, e as extraordinárias são aquelas que você vai construindo e vai fazendo conforme as necessidades. Tem que ter um quórum de membros para poder estar... tem que falar com ele. Tem que falar com ele, liga para ele aí, liga para ele, só ligando. Tem que ter o quórum, que é a quantidade de membros para aprovação de qualquer coisa na igreja, o patrimônio, o capital, tem que estar claro o quanto a igreja está rendendo, modificações estatutárias, se necessárias, e as disposições gerais, tá bem? Os elementos a seguir são indispensáveis, seguindo na apostila, acompanha, no estatuto, a fim de que as atividades da igreja sejam facilitadas. Primeiro, a administração, a forma que a organização será redigida, responsabilidade dos membros e da diretoria, isso aqui tem que ficar muito claro no estatuto, declaração formal de que a igreja não visa fins lucrativos, declaração da origem dos bens e prestação de contas, distinção da sociedade em caso de dissolução,
definição genérica da diretoria e previsão de um regimento interno. Tudo isso tem que estar muito claro, tá bem, gente? O que mais? A declaração de que cabe ao pastor a presidência da igreja e o quórum para as decisões, tá bem? Então, basicamente é isso. O demais da nossa apostila aqui são a inscrição do CNPJ, que aí é a questão burocráticazinha, tá? Vai ficar para você dar uma lida, caso você queira abrir uma igreja. Se não, é bom para você entender como funciona a sua igreja, tá bom? Livro caixa, tem que ter um livro caixa. Livro de atas, porque as atas são os documentos que validam as reuniões. Aquilo que é decidido em ata vira documento jurídico legal. Livro com rol de membros, né? Livro com registro de casamentos. E assim sucessivamente, tá bem? Então, ponto 4 aí da nossa apostila fala sobre a imunidade e isenções de impostos. Então, eu não vou também trabalhar, porque são várias camadas aqui, ó, que você pode estar lendo em casa, mas eu apenas quero dizer para os irmãos que a igreja não tem como objetivo fins lucrativos, é uma filantropia, então não tem fins filantrópicos, né? Então a igreja, ela não paga impostos, ela está isenta de impostos por causa disso, tá bem? Então eu já vi até uma pessoa dizendo que vai na Receita Federal fazer isso, não existe isso. De acordo com o artigo 150 da Constituição Federal e o inciso de número 6, a igreja está isenta dos impostos, é uma lei federal no Brasil e em grande parte do mundo também. Tá bom, gente? Gente, essa é a nossa administração eclesiástica, a nossa matéria, mais uma matéria do nosso curso básico em teologia. Que Deus abençoe a vida de vocês. Até breve, querendo o nosso Deus, tá bem? Um grande abraço a todos.